Então, agora vamos aí a umas partezinhas do texto, né? E começa lá no capítulo 4 da primeira parte, que chama é a descrição do novo lar, do reencarnante André Luiz. E aí, palavras do Chico Xavier, né? O apartamento não era muito grande, típico lar de classe média que lutava pela manutenção da sobrevivência. A base religiosa da família era a doutrina espírita sobre a influência e os espíritos da mãe de Eugênio, seu futuro pai, e pela sintonia de marido e mulher que davam testemunho dos princípios abraçados em comum. Marta, sua futura mãe, apresentava fé viva e sentida, em comparação com o pai, que assumia a postura de um intelectual da doutrina. Então, quem quiser pesquisar, bota na IAI. Qual é a criança que nasceu depois de 2018, que tem o pai Eugênio e a mãe Marta? Aposto que tem gente que já fez isso, né? Aliás, meu abraço para Santa Marta, padroeira dos pães de mel e corais da Seara. E aí, o André Luiz, em espírito, que aí tem aquela aproximação. Não é assim, cheguei. Planejamento reencarnatório leva anos, né? Então, o espírito tem a convivência enquanto espírito antes da gestação com a família. E aí o Chico contando que o André Luiz chegou perto do pai, passando espiritualmente as mãos no cabelo do futuro pai, e disse: Espero o amparo de todos vocês que vão ficar no plano espiritual para que eu também possa seguir com as disposições e atitudes que passei a adotar desde que fui atendido na colônia espiritual Nosso Lar. Quer dizer, estava uma turma do Nosso Lar fazendo, né, o esquenta do André Luiz naquela casa de classe média, junto ao futuro pai Eugênio, a futura mãe Marta, antes dela engravidar. Né? Continuou André Luiz. É imprescindível me afinizar de vez com os compromissos do bem, dando continuidade no mundo material a essa conquista, para fixá-la em definitivo no meu coração, edificando a estrada de elevação para o meu próprio ser e para todos que estiverem ao meu lado. Mais para frente, o próprio André Luiz falou, conta o Chico Xavier Espírito. Já há muito tempo venho acompanhando meu pai em suas batalhas íntimas. Se não fosse a doutrina espírita e a abnegação educadora de sua mãe, quer dizer, a avó do André Luiz, né, a mãe do Eugênio, certamente ele já teria sucumbido na luta e caído em campos de compromissos obscuros e dolorosos. O exemplo de minha avó para com todos os filhos, baseado na autoridade moral de uma autêntica trabalhadora de Jesus na atualidade, e os conhecimentos e reflexões doutrinários que marcaram a personalidade do meu pai, em função de sua inteligência e sua fácil assimilação, criaram dentro dele a resistência necessária para suas pequenas vitórias até aqui. E aí Clarencio, que estava ao lado do André Luiz, disse: Não se preocupe, André, pois sua programação está bem definida pelos organizadores de sua reencarnação e você terá um contínuo amparo da equipe espiritual responsável por ela para concretizar suas responsabilidades, não só na doutrina espírita, como também nas transformações que o planeta pede de todos nós. E aí o Chico conta o que ele disse nessa reunião, Clarencio, André Luiz e mais uma turma. Meu querido André, fique tranquilo. Confie no amparo de Jesus que orienta os seus passos e tudo o que estiver em minhas possibilidades, farei para restituir o muito que recebi de sua dedicação quando vivi minhas lutas pessoais na última encarnação. Procurarei sempre estar presente com muita alegria e dedicação. A vitória do bem será o resultado de nossos esforços conjuntos. Assim, permanecemos alguns dias naquela residência para a complementação de nossos objetivos. Aquele lar seria, dali por diante, um campo de lutas e uma escola de crescimento espiritual para André Luiz, reencarnado.
E aí, capítulo 6 nos conta, o Chico Xavier nos conta o renascimento do André Luiz, que aí seria batizado com outro nome, né? Na noite esperada, em plena madrugada, depois da intimidade do casal, o grupo de técnicos espirituais do qual fazíamos parte, quer dizer, o Chico participou da equipe de reencarnação do André Luiz. Olha que legal. Entrou no quarto onde os futuros pais descansavam. Seus espíritos foram levados e amparados por companheiros de nosso plano para facilitar nossa ação nas intervenções necessárias ao retorno de nosso querido André à vida terrestre. Não vamos nos ater aos detalhes do delicado processo em si, pois já foi estudado minuciosamente em umas das obras, na qual fui intermediário enquanto encarnado, de autoria espiritual do próprio reencarnante, em parceria com Alexandre, um dos mentores da colônia Nosso Lar. Foi com intensa emoção e alegria a envolver os nossos corações que vimos a ligação magnética do corpo reduzido de André com a intimidade intrauterina de sua futura mãe, sob o amparo técnico do responsável pela ação. Nesse momento sublime do início de uma nova vida nos planos da matéria, Clarencio, profundamente sensibilizado, fez uma comovente oração de agradecimento por todo o trabalho realizado junto ao seu tutelado. Pois durante toda a sua trajetória no plano espiritual, ele o orientou, o auxiliou e proporcionou as experiências de aprimoramento de seu filho de coração, possibilitando que ele entrasse agora em novos campos de lutas e aprimoramento do seu potencial espiritual. No desdobramento de sua caminhada, despertaria cada vez mais consciente na direção de Deus. Clarencio, com o sentimento de dever cumprido por fechar um ciclo, no qual viveu com André a posição de orientador e aluno, vamos pensar quanto tempo Clarencio pagiou André Luiz. Mais ou menos 1930 até 2018. 90 anos de espiritualidade. Sendo Clarencio o primeiro que recebeu o André Luiz, recém-saído do umbral, né? E acompanhou ele em toda a caminhada. Imagina a ligação, o vínculo afetivo que se desenvolve. E agora está falando, vai que é tua, Tafarel, eu vou procurar outro tutelado e você vai ficar na mão de outro tutor, né? A partir desse momento, a trajetória de André seria tutelada por outra entidade de nosso plano, que assumiria a função de acompanhá-lo durante toda a sua existência. Para melhor esclarecer os leitores, foi o próprio Clarencio que disse o seguinte, conta Chico Xavier. Muitos de nossos amigos da realidade física perguntam sobre a ação dos mentores junto aos companheiros encarnados, no que comumente chamam de ação do anjo da guarda, supondo que fique um espírito de guarda o tempo todo junto de cada um. É claro que, fazendo um paralelo muito simplificado com o próprio desenvolvimento do ser na realidade física, vamos ver que a dependência de auxílio e amparo para a sobrevivência do recém-nascido está diretamente relacionada ao tempo de nascimento, pois quanto mais novo, maior a dependência de cuidados dos pais, principalmente da mãe, demandando um vínculo de quase total vigilância. Assim também é a intervenção do seu anjo tutelar, que o amparará até se movimentar com mais autonomia e ficar livre dessa dependência. Com o passar do tempo, com responsabilidade suficiente para responder por si mesmo, haverá menor necessidade de proximidade dos tutores espirituais, chegando mesmo quase a se extinguir essa intervenção ao entrar na fase adulta, lembrando-se sempre de que poderá haver exceções em casos de deficiências variadas, bem como de má educação, em que se criam vínculos de dependência e codependência
seja por parte do tutelado ou do orientador, conforme o nível evolutivo de cada um. Trazendo essa comparação para a realidade do desenvolvimento espiritual, sabemos haver fases na evolução em que o ser é quase um bebê, exigindo maior ação dos orientadores da vida maior, passando por um despertar e crescimento gradativos até se aproximar da maturidade, quando passa a se responsabilizar por si mesmo, com menor necessidade desse vínculo até que, atingindo a condição de adulto espiritual, passe a caminhar por meios próprios. Com isso tudo, posso dizer que, estando em vias de sua regeneração, a Terra possibilitará cada vez mais essas condições de libertação ao espírito que sai da fase infanto-juvenil da espiritualidade, de modo a assumir a posição plena de herdeiro divino, adotando a partir daí a postura de autêntico filho de Deus, até que, chegando ao grau máximo de pureza, possa ingressar na categoria de filho unigênito, no qual toma posse de 100% de sua qualidade celestial e se transforma num ser com plena identificação com o Criador. Quer dizer, que palavras, né, inspiradoras, e a gente vê que de encarnação em encarnação, de experiência em experiência, a gente está sendo tutelado, está sendo educado para ficar 100% integrado com Deus. Quer dizer, e aí a gente vai de simples ignorante, que é a criação de cada espírito, né? A gente está lá no alto, né? Quer dizer, reconhecendo a presença e a existência de Deus 100%. Quanto que é a nossa proporção hoje de reconhecimento de Deus na nossa vida? 2%? 5%? Eu acho que não passa de 10%. Senão a gente não sofreria por tanta porcaria. Senão a gente não sentiria tanta insegurança. Senão a gente não seria tão vítima de egoísmo, de vaidade, de orgulho, de ambição. Não ficaria refém desse tipo de coisa que é pesado, né? Que nos prende à terra, né? Então, e vamos dizer, o nosso caminho em direção a Deus está amplamente amparado, amplamente estimulado a gente que é cabeçudo, né? A gente tem a força da pessoa anterior. Se a gente for ver bem, essa descrição que a gente acabou de ver, de como que o espírito é trazido para se adaptar ao novo lar. Cada mãe, cada pai está participando disso. Como é que a gente vê mães e pais tão egoístas? Acabei de ver uma situação aí, quer dizer, que a gente lamenta e só pode levantar as preces ao alto para dar um suporte. Uma moça que deve ter agora aí, acho que 36, 38 anos, queria ser mãe, queria ser mãe, queria ser mãe, queria ser mãe, casou, camarada bem mais velho que ela, mas até isso aí depende. Quero ser mãe, quero ser mãe, quero ser mãe. Abortou 6 vezes, né? Aborto natural. E sempre agitada, sempre angustiada, sempre com aquele eu quero ser mãe, quero ser mãe. Perdeu a irmã, mais nova que ela, irmã com 34 anos, teve um câncer galopante, aí a moça era modelo, né? Saiu do Brasil, foi para a França aos 16 anos, modelo desde então, que foi modelo por 16 anos na França, top, né? E pegou um câncer, a moça lá já casada, pô, perdeu a irmã. E, paradoxalmente, 2 meses depois da irmã ter falecido, ela engravidou e teve uma menina, que quem é da família fala que é a cara da irmã que faleceu. Ok. Só que ela não deixou de ser, ela mudou a ansiedade. Agora, a menina está com 6 meses e ela fala para todo mundo que não sabia que ser mãe era tão trabalhoso,
e já botou a menina numa escola. Não é porque ela precisa, para ela ir para academia, para relaxar, porque ser mãe dá muito trabalho. Pô, como é que fica a espiritualidade amiga? Como é que fica esse espírito, né, que reencarnou? Não estou falando que é a irmã, mas é um espírito que está precisando de cuidados, né? Então, muitas vezes, o pai não vai trabalhar para ficar com a menina. Imagina agora sair de casa às 7 horas da manhã, no frio, baixinha aí, nem 6 meses completos tem, para ir para a escola. E chega na escola, pega virose, pega alergia, aquela coisa normal, que quando mistura, né, criança, bicho de um com o do outro, acaba, né, sendo trocado, sabe como é que é? Sem precisar. Então, eu digo, tem pais que são egoístas, apesar de ter aquele compromisso espiritual e esse amparo todo. Tem mães que são egoístas e tudo está a uma decisão de distância. O egoísmo, a gente pode expulsar da nossa rotina a hora que a gente quiser. E é exatamente para ajudar também nesse tipo de situação que as preces e as vibrações que nós fazemos e colocamos nas mãos de Jesus é para botar tipo um sorinho de juízo, né, no coração de cada um, exatamente para valorizar aquela vida que está se desenvolvendo jovenzinha, meses ou poucos anos dentro de cada casa ainda, né? Não vou me estender, vocês vão ver depois na literatura suplementar que a gente colocou no material aí dessa semana, é tipo assim um briefing geral dos 3 livros dessa trilogia Regeneração, né? Então, primeiro, desse de hoje, Futuro Espiritual da Terra, que nos fala da limpeza astral, quer dizer, não vai melhorar o planeta Terra, não vai passar a ser um planeta de regeneração, simplesmente porque deu uma chuva, limpou o ar. Não. Fluidicamente, a psicosfera do planeta está sendo filtrada. Então, vamos supor, a água do rio Tietê vai para a estação de tratamento de efluentes e vira água potável. Tira a sujeirada que está na água, tira todos os poluentes e é tratada e volta a ser água para consumo. É nesse momento que está acontecendo na psicosfera terrestre. Pô, mas tem muito sofrimento, tem muita desgraça? Tem. Boa parte disso sendo provocada pelo egoísmo, que está sendo expulso da Terra. Mas antes de melhorar, piora um pouco. Então, e nós estamos tendo que segurar no guidão, porque tem que pedalar, mas a estrada é só de pedra, né? E tem que tomar cuidado para não furar o pneu da bicicleta também, né? Depois, na obra que vários de vocês já viram, Cheque Mate nas Sombras, é exatamente a inteligência, né, que vem do alto, como que neutralizando principalmente essa influência do egoísmo no coração humano, né? E depois, na obra lá, A Decisão, vem aquela parte que nós vamos ver na próxima semana sobre a dinâmica da vida e os mecanismos de Deus agindo no dia a dia de cada um de nós. Pessoal, acho que era isso. Falamos demais, mas foi muito pouco perto do conteúdo dessa obra, né? Então a gente recomenda, tem aí o PDF aí. Aproveita, né? Que, bom, tem fim de semana. Como o livro, quer dizer, ele tem aí um conteúdo que faz a gente pensar, eu ia falar que fazer chamada oral até terça-feira, mas vou deixar para sexta. Então, podem ler à vontade aí e vamos dar sequência. Bom final de semana a todos. Muito obrigado pela companhia, pela paciência, né? E estamos aprendendo juntos, né? Um coração, 2 coração, ó, pulsando aqui. Tem mais um aqui. Cadê? Fugiu o coração. O coração de ponta cabeça não pode. Só que de quando eu vou doar plaqueta, o pessoal sempre me dá. Tem mais um monte aí, mas só cabe na mão 3. Acabou de cair 2, o terceiro. Fiquem com Deus.